Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos dando então continuidade ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o capítulo número 9, que tem o seguinte título: O que todos querem. Não gostaria você de saber uma frase mágica que fizesse cessar uma discussão, eliminasse um sentimento hostil, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvir atentamente? Sim? Muito bem. Aqui está ela. Comece dizendo: Eu não o condeno no ponto sequer por pensar assim. Se eu estivesse em seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Uma resposta como esta abrandará o velho mais rabugento que exista. E você pode dizer isto e ser 100% sincero, porque se você fosse a outra, naturalmente podia sentir tal qual ela sente. Deixe-me ilustrar. Tomemos Al Capone, por exemplo. Suponha que você tivesse herdado o mesmo corpo, temperamento e cérebro que Al Capone herdou. Suponha que tivesse tido seu ambiente e suas experiências. Você então seria precisamente o que ele é ou estaria onde ele está, pois foram tais coisas, e exclusivamente elas, que fizeram de Al Capone o que ele é. A única razão, por exemplo, porque você não é cascavel é que seu pai e sua mãe não eram cascavéis. Você merece muito pouco crédito por ser o que é. E lembre-se de que a pessoa que se dirige a você irritada, hipócrita, sem razão, merece muito pouco descrédito por ser quem é. Sinta pena do pobre diabo. Tenha pena dele. Simpatize com ele. Diga para si mesmo: apenas pela graça de Deus, lá vou eu. 3/4 das pessoas com quem você se encontrar amanhã estão desejosas de simpatia. Demonstre-lhes simpatia e elas o estimarão. Certa vez falei no rádio sobre a autora de Mulherzinhas, Louise May Alcott. Naturalmente, sabia que ela havia nascido e escrito seus livros imortais em Concord, Massachusetts, mas, sem atentar no que estava dizendo, falei de uma visita à sua velha casa em Concord, em New Hampshire. Se eu tivesse dito New Hampshire uma só vez, podia ser perdoado. Mas, pobre de mim, eu disse 2 vezes. Recebi inúmeros telegramas e cartas, mensagens ferinas que circulavam em torno de minha cabeça indefesa como um enxame de abelhas. Muitas delas exprimiam indignação, outras eram insultantes. Uma senhora que nascera em Concord, mas que então estava vivendo em Filadélfia, descarregou contra mim toda a sua indignada cólera. Não poderia ter sido mais áspera se eu tivesse acusado a Sra. Alcott de ser uma canibal da Nova Guiné. Quando li a carta, disse para mim mesmo: graças a Deus não sou casado com essa mulher. Senti vontade de responder, dizendo-lhe que eu cometera um erro de geografia, mas que ela cometera um muito maior contra a cortesia. Era esta exatamente a minha sentença de abertura. Arregacei as mangas e ia dizer-lhe o que realmente pensava, mas não o fiz. Controlei-me. Compreendi que qualquer louco com a cabeça quente faria o mesmo, que a maioria dos loucos procederia da mesma maneira. Eu queria estar acima dos loucos, por isso resolvi experimentar transformar tal hostilidade em amizade. Seria um desafio, uma espécie de cartada que ia arriscar. Disse para mim mesmo: afinal de contas, se eu fosse ela, possivelmente faria mesmo o que ela fez. Assim, resolvi concordar com seu ponto de vista. Na próxima vez que fui a Filadélfia, chamei ao telefone. A conversação transcorreu mais ou menos assim: eu, senhora fulana, a senhora escreveu-me uma carta há algumas semanas e quero agradecer-lhe por isso. Ela, num tom inciso, educado, bem forte: com quem tenho a honra de falar? Eu sou um estranho para a senhora. Meu nome é Dale Carnegie. A senhora ouviu uma palestra que fiz pelo rádio sobre Louise May Alcott, alguns domingos atrás, em que cometi o imperdoável erro de dizer que Louise May Alcott nasceu em Concord, New Hampshire. Cometi um erro crasso e quero apresentar-lhe minhas desculpas. A senhora foi muito gentil dando-se o incômodo de escrever-me. Ela: sinto muito, Sr. Carnegie, de lhe haver escrito do modo que eu fiz. Descontrolei-me. Devo-lhe pedir desculpas. Eu: não, não. Não é a senhora quem deve pedir desculpas. Sou eu quem deve fazer tal coisa. Qualquer menino de escola sabe mais sobre Louise May Alcott do que eu.
Apresentei minhas desculpas pelo rádio no domingo seguinte e quero agora desculpar-me perante a senhora pessoalmente. Ela. Eu nasci em Concord, Massachusetts. Minha família teve certo destaque nos negócios de Massachusetts por 2 séculos e sinto-me orgulhosa do meu estado natal. Fiquei realmente desapontada ao ouvir o senhor dizer que a senhora Alcott nasceu em New Hampshire, mas francamente estou envergonhada da carta que lhe dirigi. Eu. Asseguro-lhe que a senhora não ficou, nem de longe, tão desapontada como eu. Meu erro não feriu Massachusetts, mas sim a mim mesmo. É tão raro pessoas de sua situação e cultura perderem tempo escrevendo a pobres mortais que falam no rádio, que espero que a senhora me escreverá novamente, se notar outro engano em minhas palestras. Ela. Confesso que gostei realmente do modo pelo qual o senhor aceitou minha crítica. Deve ser uma pessoa muito fina. Gostaria de conhecê-lo melhor. Assim, desculpando-me e simpatizando com seu ponto de vista, consegui suas desculpas e simpatias para o meu ponto de vista. Tive a satisfação de refrear meu temperamento, a satisfação de retribuir com bondade a um insulto. Obtive uma coisa infinitamente mais interessante, fazendo-a gostar de mim, do que podia ter obtido dizendo-lhe que se atirasse ao rio Maria, esse nome aqui, Squeak. Todo homem que ocupa a Casa Branca se encontra quase diariamente diante de problemas difíceis nas relações humanas. O presidente Taft não foi uma exceção e aprendeu pela própria experiência o enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido dos sentimentos hostis. No seu livro Ethics in Service, Taft dá mais um divertido exemplo de como ele abrandou a ira de uma desapontada e ambiciosa mãe. Uma senhora de Washington, escreveu Taft, cujo marido gozava de certa influência, procurou-me e insistiu comigo durante 6 semanas para indicar seu filho para determinado cargo. Conseguiu o apoio de muitos senadores e deputados e tornou a procurar-me companhia deles, que se mostravam bastante interessados. O cargo era dos que requeriam competência técnica, e ouvindo o presidente do conselho, indiquei uma pessoa capaz. Recebi logo uma carta da referida senhora, dizendo que eu fora extremamente ingrato, pois não quis torná-la uma mulher feliz. O que seria fácil, bastando tão somente atender ao que ela me pedira. Queixou-se mais, que intercedera junto aos deputados e conseguira os votos necessários para a aprovação de um projeto de administração no qual eu me achava muito interessado, e que fora, não indicando seu filho, o meio que eu encontrara para compensar os seus esforços. Quando a gente recebe uma carta como essa, a primeira coisa que faz é pensar no modo de responder à pessoa que cometia tal inconveniência ou mesmo impertinência. Pode-se então redigir uma resposta. Se você for inteligente, colocará a carta numa gaveta e a trancará. Tire-a da gaveta 2 dias depois. Tais comunicações sempre comportam 2 dias de demora para a resposta. E, tornando a lê-la após tal intervalo, você não a mandará mais. Foi justamente isso que eu fiz. Depois, sentei-me e escrevi-lhe uma carta tão delicada como me foi possível, dizendo-lhe que compreendia perfeitamente o desapontamento de uma mãe em tais circunstâncias, mas que a indicação não era apenas atribuição minha, que eu tinha que escolher um homem com conhecimentos técnicos e que, em vista disto, fora obrigado a seguir as recomendações do presidente do conselho. Expressei a esperança de que seu filho iria alcançar o que ela lhe havia desejado no cargo que então ocupava. Tal atitude de minha parte teve o dom de abrandá-la. Respondeu-me, confessando que estava muito sentida por haver agido daquele modo, mas a indicação que eu fiz não foi confirmada imediatamente. Logo depois, recebi nova carta como procedente do marido dela, embora escrita com a mesma caligrafia das duas outras. Nela, eu era avisado de que, devido à prostração nervosa de que se seguira ao seu desapontamento, sua senhora estava acamada e se havia desenvolvido, ao que parecia, um caso extremamente sério de câncer no estômago. Não podia eu fazê-la recuperar a saúde, retirando o nome indicado e substituindo pelo de seu filho? Tive que escrever uma nova carta, esta agora para o marido dela, formulando votos para que o diagnóstico não fosse confirmado,
que eu compartilhava da tristeza que devia estar sentindo com a doença da esposa, mas que era impossível atender ao que me pedia. O homem que indiquei teve a sua nomeação confirmada, e 2 dias depois de receber a tal carta, demos um concerto musical na Casa Branca. As duas pessoas que cumprimentaram a senhora Taft e a mim foram o marido e a mulher, embora esta ainda recentemente estivesse às portas da morte. J. Mangan representava uma companhia de manutenção de elevadores em Tulsa, Oklahoma, a qual detinha o contrato de manutenção dos elevadores de um dos mais importantes hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria paralisar o elevador por mais de 2 horas, porque detestava causar incômodos aos hóspedes. O conserto que precisava ser feito levaria pelo menos 8 horas, e a companhia nem sempre dispunha de um mecânico especializado que pudesse ser colocado de prontidão, segundo a conveniência do hotel. Quando o Sr. Mangun conseguiu um excelente mecânico para realizar esse serviço, telefonou para o gerente do hotel. Em vez de discutir, disse-lhe: Rick, estou ciente que seu hotel é muito movimentado. Sei que gostaria de manter o elevador parado o mínimo de tempo possível. Compreendo sua preocupação e queremos fazer tudo para atendê-lo. Entretanto, o exame da situação nos mostra que se não fizermos um serviço completo agora, seu elevador poderá sofrer uma variação mais grave, o que demandaria mais tempo de inatividade. Por certo, não gostaria de dar dor de cabeça aos seus hóspedes durante vários dias. O gerente viu-se obrigado a concordar que 8 horas de paralisação eram mais toleráveis que vários dias. Mostrando-se solidário com a vontade do gerente de não preocupar seus hóspedes, o Sr. Mangun conquistou-o para o seu modo de pensar, com facilidade e sem despertar rancor. Joyce Norris, uma professora de piano de St. Louis, Missouri, contou-nos como contornou um problema que em geral os professores de piano têm com suas jovens alunas. Babette tinha unhas excessivamente compridas. Essa era uma grande desvantagem para quem desejava desenvolver adequadamente os hábitos de um pianista. A Sra. Norris contou o seguinte: eu tinha certeza de que suas unhas compridas funcionariam como um obstáculo à formação dela. Durante nossas considerações, antes mesmo dela começar a ter aulas comigo, procurei não fazer nenhuma referência às unhas. Não queria desencorajá-la a tomar as lições. Eu mesmo sabia que ela não aceitaria perder aquilo de que tanto se orgulhava e que tanto trabalho lhe dava para se tornar atraente. Depois da primeira aula, quando senti que havia chegado o momento certo de tocar no assunto, disse-lhe: Babette, você tem mãos belas e belas unhas. Se quiser tocar piano a ponto de desenvolver seu talento, pois você é capaz e sei que gostaria de explorar essa capacidade, certamente se surpreenderia em ver quão mais rápido e fácil seria se cortasse um pouco mais as unhas. Pense um pouco sobre isso, está bem? A fisionomia da moça não expressou outra coisa senão recusa. Conversei também com a mãe dela sobre a situação, mencionando novamente a beleza que eram aquelas unhas. Outra reação negativa. Evidentemente, as unhas bem cuidadas eram importantíssimas para Babette. Na semana seguinte, Babette voltou para a segunda aula. Para minha surpresa, as unhas haviam sido aparadas. Elogiei-a por ter feito tal sacrifício. Agradeci também a mãe por ter influenciado Babette. Mas a resposta dela foi a seguinte: Oh, nada tem a ver com isso. Babette decidiu isso por conta própria e risco. Essa é a primeira vez que ela corta as unhas atendendo ao pedido de alguém. A Sra. Norris ameaçou Babette? Teria ela dito que recusaria dar aulas à aluna caso ela não cortasse as unhas? Não, nada disso. Ela deixou Babette saber que as unhas eram belas e que cortá-las significaria um sacrifício. E insinuou: Sou solidário com você. Sei que não será fácil, mas isso lhe proporcionaria um maior desenvolvimento musical. Saul Rurock foi provavelmente o empresário musical número 1 da América. Por quase meio século lidou com artistas mundialmente famosos, como Chaplin, Isadora Duncan Pavlova, entre outros.
O Sr. Rourke disse-me que uma das primeiras lições que aprendeu a lidar com seus caprichosos astros e estrelas foi a necessidade de simpatia. Simpatia e mais simpatia para com suas ridículas idiosincrasias. Por 3 anos foi empresário de Fyodor Chaplin, um dos maiores baixos que já se exibiram no palco do Metropolitan. Mas Chaplin era um problema. Era levado como uma criança mimada, usando a inimitável frase do próprio Sr. Rourke. Era um companheiro infernal, em todos os sentidos. Por exemplo, Chaplin amava o Sr. Rourke ao meio-dia e dizia: Sol, sinto-me muito mal. Minha garganta está moída. É impossível cantar hoje à noite. Discutiu o Sr. Rourke com ele? Oh, não. Sabia que o empresário não podia convencer artistas dessa maneira. Assim, corria ao hotel de Chaplin cheio de simpatia. Que lástima, meu pobre amigo. Naturalmente você não pode cantar, dizia, cheio de lamúrias. Cancelarei o espetáculo imediatamente. Isso lhe custará apenas alguns milhares de dólares, mas não é nada se comparados à sua reputação. Chaplin então suspirava e dizia: Talvez você faça melhor voltando um pouco mais tarde. Venha às 5 para ver como estou. Às 5 horas, o Sr. Rourke dirigia-se novamente, às pressas, para o hotel, cheio de simpatia. Novamente insistia sobre o cancelamento do espetáculo, e Chaplin de novo suspirava e dizia: Bem, talvez seja melhor você me procurar um pouco mais tarde. Talvez eu esteja melhor então. Às 7h30, o grande baixo concordava em cantar, mas sob a condição de que o Sr. Rourke apareceria no palco do Metropolitan e anunciaria que Chaplin se achava bastante gripado e não estava com voz muito boa. O Sr. Rourke tinha que mentir e dizer que faria isto, pois sabia que era o único meio de conseguir a presença do baixo no palco. O Dr. Arthur E. Gates diz no seu esplêndido livro Educational Psychology: As espécies humanas anseiam todas por simpatia. A criança mostra logo seus ferimentos, ou mesmo chega a se ferir ou cortar com o fito de merecer simpatia. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas contusões, relatam seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de operações cirúrgicas. A autopiedade, para as desgraças reais ou imaginárias, é, de alguma sorte, praticamente de uso universal. Assim, se quiser conquistar as pessoas para o seu modo de pensar, põe em prática o princípio 9. Que temos aqui: mostre-se simpático às ideias e desejos alheios. Então assim terminamos o capítulo número 9.